O tema da porção de hoje, nós estamos na 40ª Paraxá, com o nome Balaque, Destruidor. O tema é: somos realmente honestos conosco? Então aqui um breve resumo da porção de hoje, que diz: Balaque, o Moabe, porque Balaque é o rei moabita, né? Envia mensageiros a Balaão. Daí se algum irmão perguntar: mas irmão Jair, quem é Balaque? Ou quem foi Balaque? Moabe surgiu, Moabe, né? Surgiu de um incesto das filhas de Ló com seu pai, sendo que a mais velha deu à luz a Moabe, que é pai dos moabitas, e a mais nova deu à luz a Ben-Ami. Ben-Ami, pai dos filhos de Amon, ou os amonitas, né? Então, depois daquela fuga, da saída da família de Ló, de Sodoma e Gomorra, aconteceu esse episódio aí. E tem dois: o anjo do Senhor e a jumenta de Balaão, né? Aqui tem até... Nós não vamos abordar isso hoje, né? Mas o Eterno, ele é poderoso, ele faz com que até, se ele quiser, ele faz com que uma pedra, né, possa falar. Isso não é nenhum problema para o Eterno. Quanto mais uma jumenta. Jumenta é bem mais fácil do que uma pedra. Então, foi o que aconteceu, realmente aconteceu. Eu creio que muitos desenhos animados vêm desse episódio aí. Nós temos aqui as três situações, eu coloquei um pertinho do outro ali. Bilã, ou Balaão, abençoa Israel pela primeira vez, pela segunda vez e pela terceira vez. Por que eu coloquei esses três alinhadinhos ali? Porque justamente Balaque contratou o profeta mercenário Balaão para amaldiçoar 3 vezes, amaldiçoar 3 vezes Israel, e da boca de Balaão saíram 3 bênçãos. Então, irmãos, tomem cuidado, se um dia passar pela cabeça de algum de nós, né, os irmãos que estão vindo em casa também, se algum dia passar assim rapidinho pela cabeça assim, eu quero amaldiçoar, não pense nisso, não pense nisso. Nós não podemos amaldiçoar Israel. Está escrito, inclusive, né, que virão bênçãos sem medidas para quem abençoar Israel, e virão maldições para quem amaldiçoar Israel. Item 6, a profecia de Balaão, a estrela de Jacó. E Números 24:17 diz que partirá uma estrela de Jacó e se levantará um cetro de Israel. Essas palavras de Número 24:17, da estrela de Jacó, está aqui, não tem como não entender, né? Que de Abraão, de Isaac e de Jacó vem toda a descendência aí, a história, né, de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, que é a estrela de Jacó. Se levantará um cetro de Israel, porque Yeshua é o rei, também baseado no rei Davi. Fala aqui tanto do cetro de Israel, fala de reis que tiveram em Israel, especificamente o rei Davi, e Yeshua vem é o grande rei de Israel, né? Adoração a Baal Peor, o item 7. Mas, irmão Jair, o que é esse tal de Baal Peor, né? Então, aqui para elucidar. Então, eram conhecidos esses cultos, conhecidos como cultos da primavera. Não existe uma explicação mais clara do que eu vou dar aqui agora, né?
Esses cultos de primavera, quando você lê a frase cultos da primavera, você pensa, não, é uma coisa muito bonita, florida, né, muito light, assim, né? Não é bem assim, não. Sexo explícito de frente a um altar. Era levantado um altar, acontecia sexo explícito, né, diante desse altar, o altar a Baal-peor, e também diante dos moabitas. E em Números 25 diz assim, que quando Israel esteve em Shittim, começou a prostituir-se com as moabitas neste evento aí dessas orgias, desse sexo explícito a Baal-peor, né? Então aqui acho que não tem explicação melhor do que essa daí, mais clara. Vamos lá então. Baseados na temática então da porção de hoje, somos realmente honestos conosco? Então vamos lá. Hoje em dia, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, tá? Porque as coisas na história, em toda a história das civilizações, a história do povo de Israel, a própria Bíblia, né? Muitas histórias se repetem, os ciclos, né, de repetição de algumas histórias. Então, fala-se de fake news, hoje em dia conhecido como fake news, né? Então, são falsas notícias, né, mas que elas se tornam muito fortes hoje e muita gente acredita. Muitas pessoas falando com veemência, pessoas até com uma certa autoridade, pessoas até conhecidas, mas aquilo ali não passa de um engano, não passa de uma mentira. Então nós temos que estar bem ligados, bem no espírito, porque muita coisa é engano e é mentira, né? Então a história de Balaque, rei Moabe, lida com essa questão das fake news e nos dá uma visão de como reconhecer a realidade. Então eu já dei uma dica. Nós temos que estar vigilantes, vigiai, orai e vigiai, para não cairmos em tentação e para não cairmos nas ciladas do inimigo, né? Então aqui uma localização no tempo, estamos no 40º ano das peregrinações pelo deserto, bem no final do processo. E Israel está quase chegando na Terra Prometida e acaba de ganhar vitórias militares contra dois reis poderosos, Sihon, que eu fiz o comentário aqui já no serviço da Torá, rei dos Emoreus, e Og, rei de Baxã, além da situação com os cananeus também. É aqui que entra Balaque, o rei de Moabe. Balaque. Mas como Balaque respondeu a essa situação toda, a essas vitórias, então viu Balaque, filho de Tsippor, as palavras Etkol Asher Assá, Etkol Asher Assá. Ele viu tudo o que fez Israel. Já grifem essas palavras, Etkol Asher Assá, tudo o que fez Israel aos Emoritas, Números 22, 2. Então Balaque já começou a ficar bastante temeroso, bastante preocupado, né? Se nós voltarmos para Êxodo 18:1, preste atenção, nós estamos no livro de Números, e agora nós voltamos para Êxodo 18:1, diz assim, ó, as mesmas palavras, Etkol Asher Assá, tudo o que fez. Por si só, essas palavras são comuns, mas qual foi a última vez que encontramos essas 4 palavras assim, nesta ordem? É que essas palavras foram ditas numa situação bem parecida, que é exatamente Êxodo 18:1, com números, agora números 22:2, né? Por si só essas palavras comuns,
soam como comuns, né? Mas qual foi a última vez que encontramos essas 4 palavras assim nessa ordem? Êxodo 18:1, né? Então preste atenção aqui agora. É que essas palavras foram ditas numa situação bem similar. Um outro líder, que não é israelita, ouviu falar de uma vitória israelita diferente, sobre uma nação estrangeira diferente. E como Balaque, seu outro líder, também tem uma paraxá com o seu nome. Então tem alguns paralelos e algumas similaridades aqui bem interessantes nessa porção aí, presta atenção. Alguém já tinha detectado em seu radar, né? Quem que era essa pessoa? Que tem o nome, por exemplo, o nome da porção de hoje é Balaque. Mas tem uma outra porção que chama-se Itró, né? Você descobriu? A Torá nos diz, Itró, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo o que Hashem fez. Olha lá, as mesmas palavras, Et kol asher asá, as palavras que Itró cita também, conforme Balaque cita. Tudo o que Hashem fez por Moisés e por Israel, quando Hashem tirou Israel do Egito. Então, isso está em Êxodo 18:1, se você quiser conferir também. As palavras são as mesmas palavras em hebraico, Et kol asher asá. Quando Israel triunfou sobre o Egito, sempre quando essas frases se repetem em porções diferentes e até um pouquinho distantes uma das outras, é que o Eterno quer mostrar algo para nós. Não está ali por acaso. Não, foi uma simples coincidência do Eterno, não. Essas coincidências não existem. Isto é, elas existem, mas com um propósito. Por isso que eu peço, vão grifando o que tem, nós vamos chegar no final. Quando Israel triunfou sobre o Egito, Itró percebeu, né? Itró veio acompanhando. Todos os líderes, os grandes sacerdotes, os líderes, eles tinham mensageiros. E os mensageiros, sempre você, estando num território, numa tribo, numa nação, principalmente o líder, tem que saber o que está acontecendo em volta dele e principalmente saber se alguém vai querer atacá-lo ou não. Se ele não souber, tá morto. O povo fica totalmente desprotegido. Então, cada líder tem vários mensageiros que vão até os lugares para saber o que está acontecendo nos outros lugares, né? Quando Israel triunfou sobre o Egito, Itró percebeu. E nos últimos 40 anos, Israel tem vagado pelo deserto, mas agora eles estão ganhando as manchetes. Não vamos dizer manchetes de jornal, só se for jornal online. Tudo é online hoje, né? Manchetes novamente. Vencendo essas guerras contra Sihon e Og. E Balaque percebeu, né? Exatamente a mesma frase é usada quando ele diz Et kol asher asá, tudo o que fez. Em Números 22:2 com Êxodo 18:1. Mas há mais itens em comum entre esses dois personagens interessantes. Vamos ver. A palavra Tzipor. Balaque, filho de Tzipor. Esse nome não me é estranho, irmão Jair. Parece que eu já ouvi essa palavra Tzipporá em algum lugar. Veja o nome de Balaque, filho de Tzipor. Tzipora, ou Tzipor, um pássaro. É um pássaro. Apenas uma outra pessoa em toda a Torá com o nome Tzipor é filha de Itró, esposa de Moshe, com o nome Tzipora, que significa pássaro, uma mulher inteligente e uma mulher livre, né? Significado. E se isso não bastasse, tanto Balaque quanto Itró têm fortes ligações com Midian. Olha, as coisas vão se afunilando, elas vão... A própria palavra vai revelando as coisas para nós. Itró
é o sumo sacerdote de Midian. E logo depois que Balaque ouviu sobre a vitória dos israelitas, ele se dirige a Midian para tentar negociar uma aliança. O Rabino Rashi diz que o próprio Balaque era, na verdade, um príncipe de Midian, antes dele se tornar rei dos Moabitas, né? Então, temos aqui um líder não israelita que soube que Israel destruiu totalmente essas nações e as palavras et kol asher asá, tudo que foi feito, Tzipor e Midian. Então, nesse parágrafo aqui, você veja que várias coisas se interligam, elas se juntam aqui, formam um paralelo muito forte, né? E os líderes também não são israelitas. Então parece que a Torá está querendo nos dar uma mensagem, deixar uma mensagem clara para nós. E esse tal de Balaque? Parece uma repetição de Itró, de vários capítulos atrás. Parece que a Torá está nos mostrando outra história de Itró. Olha que interessante. Mas como o rei moabita responde? E temeu Moabe muito ao povo, porque era numeroso. Enfastiou-se, irmão Jair, o que é enfastiar-se? Enfastiar-se é você se aborrecer, você ficar, uma angústia, ficar angustiado, ficar preocupado, ficar aborrecido, porque é algo que te incomoda bastante, você não consegue dormir, né? Então, enfastiou-se Moabe por causa dos filhos de Israel. Ficava aquilo na cabeça dele dia e noite, aquela nuvem negra sobre a cabeça dele, pensando, puxa, eles são muito numerosos, eles são muito fortes, eles são muito inteligentes, eles simplesmente eu dou nada, eles quiseram sair do Egito e saíram do Egito por conta própria. Isso passava na cabeça dele. Só que não é bem assim que aconteceu, eles não saíram do Egito por conta própria. Mas é o que se passava na cabeça dele. Os moabitas estão apavorados. O povo de Israel, ele é tão numeroso que representa uma ameaça terrível. Balaque, temeroso, se volta para Bilã e pede ajuda. E ele diz, Bilã, aqui está um povo que saiu do Egito, eles acabaram de ganhar essas guerras e são tantos que cobriu a face da terra. Então, já há um exagero. Aquilo estava tão grande. Da mesma forma que estava ocupando toda a mente e todo o corpo dele, aquilo era 25 horas por dia, ocupando a mente dele, aquela tensão, aquele aborrecimento, né? Ele ficou enfastiado. Então, assim como está ocupando toda a minha mente, eles já tomaram conta de todo mundo. Virou uma obsessão, virou uma coisa doentia, né? E ele diz, socorro, Bilã, socorro, me ajude. Por favor, vá e amaldiçoe aquela nação por mim, pois eles são muito mais fortes do que eu. Aqui embaixo eu coloquei só uma observação, se alguém levantar o braço, irmão Jair. Quem que era Bilã? Quem foi Bilã? Não apareceu de paraquedas nessa situação aí. Então, vocês já ouviram falar o termo que vocês já conhecem muito bem, o termo antissemita ou antissemitismo, né? Aqueles que são contrários, falou em Israel, falou em judeu, falou em povo de Israel, os filhos de Israel, falou em Shabat, falou em festa do Senhor. Para muita gente, as pessoas se arrepiam, ficam verdes, começam a suar. E ali na tua frente está um antissemita, irmãos. É uma coisa que a pessoa não sabe nem explicar como que ela sente isso, mas é o antissemita, um falso profeta do povo de Israel.
Em Mateus 7,15 diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vocês, vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Notamos todos esses paralelos entre Balaque e Itró, mas a reação de Itró foi igual? A reação de Itró foi igual? Na verdade, não. Itró ficou muito feliz com a vitória dos israelitas sobre o Egito, que correu para o deserto para comemorar com o seu sogro. Você veja a reação de Itró. Ele ficou muito feliz, foi algo, nossa, que maravilha. Ele foi, né, positivo, ele teve uma reação positiva para frente, ficou alegre. Né? Mas Balaque é totalmente o contrário dessa visão de Itró. Ficou para baixo, ficou negativo, ficou mal, depressivo, preocupado, apavorado, né? Então, Balaque quer detê-los antes que possam assumir o controle. Mas sua reação parece muito com a de outra pessoa. Agora entra uma outra pessoa aqui em toda essa história, né? Em todo esse enredo, entra uma outra pessoa, que eu achei bastante interessante, assim como os paralelos, eles se encontram, né? Situações similares se encontram. Um outro rei que também teve medo, quando ele soube e viu a situação, o povo hebreu crescendo, que ele achava, nossa, esse povo hebreu aqui está muito grande, é muito numeroso. E ele também ficou, como Balaque, ele ficou com medo também. Ele teve uma reação diferente de Itró, que Itró ficou feliz, ele teve uma reação parecida com Balaque. Quem que é essa pessoa? O faraó. O faraó. Bem no início da história do Egito, antes de Israel se tornar escravo do Egito. Então aqui agora entra o faraó em todo esse processo aí. Veja como a Torá é bonita, né? Os israelitas se multiplicaram, e alguns termos que eu gosto de usar aqui, os israelitas se multiplicaram, e com o boom, esse boom acorda Brasil, no friozinho, alguém que pensa, vou aproveitar o momento aqui para tirar uma sonequinha. Então, multiplicaram com o boom populacional. Houve uma explosão, houve um crescimento muito grande dos israelitas no Egito. Né? Então o faraó ficou apavorado, assim como Balaque também ficou. E ele disse, essa nação de Israel é muito mais numerosa e mais forte que nós. As mesmas palavras que Balaque usou, irmãos. Have atsum mimeno. São as mesmas palavras também. Viu com as frases também, elas se... O paralelo com as frases também, Have atsum mimeno. É mais numerosa e mais forte que nós. É a mesma linguagem que encontramos, as mesmas palavras ditas por Balaque, irmãos. Olha que interessante. Então, essas conexões não param aí, tem mais. Veja a resposta do povo egípcio aos israelitas. Eles ficaram apavorados por causa dos filhos de Israel. Essa é uma maneira muito específica de descrever a reação deles. É a mesma reação que encontramos com o povo de Balaque. E Moabe foi tomado de pavor por causa dos filhos de Israel. Vamos lá. Tanto o faraó quanto o Balaque decidem agir de acordo com seus medos. O faraó escraviza, né, os israelitas, e Balaque corre para encontrar Bilã e amaldiçoá-los. Então, apesar da primeira parte ser igual, né, ficaram apavorados, ficaram com medo, viram o povo de Hebreu crescendo, são muito grandes, ambos ficaram com medo. Mas um deles tentou impedir Israel de dominá-los. Mas agora, o que nós podemos concluir disso aí? No início parecia que a Torá estava comparando o Balaque a Itró, mas
agora entra Faraó nesse processo todo, né? E por que essas comparações nos puxam em duas direções, uma após a outra, com essa situação da entrada de Faraó no processo aí? Então, para entender esses dois paralelos, precisamos entender que Itró, tanto Itró quanto o Faraó, realmente, o que eles são, né? O que cada um deles representa e como podem esclarecer o caráter de Balaque. Então vamos lá, vamos entender isso aqui agora. Como esses dois paralelos mostram quem foi o rei Balaque? Então, quem era Itró? A pergunta. Todos sabemos da história, que Itró era um sacerdote de Midian. Aquele sacerdote que Moisés, quando fugiu do Egito, depois que ele matou o egípcio, ele fugiu do Egito e foi até esse lugar, até Midian, e teve aquela situação no poço, naquele poço, com Zípora, né, as irmãs de Zípora, e depois ele conheceu Itró, na época, né, o seu futuro sogro. Mas quando Itró viu a força de Israel e a vitória, né, sobre o Egito, disse: que incrível, eu preciso comemorar com eles. Foi uma reação muito positiva e muito alegre. E no caso do Faraó, Faraó também testemunhou um florescimento, um crescimento espantoso de Israel, o Faraó. Mas ele reagiu como Balaque, reagiu de uma forma negativa. Ele não curtiu o sucesso de Israel como Itró. E não tentou se aliar, se juntar, se aproximar a Israel. Tanto que nós sabemos na palavra, né, que houve um momento muito forte ali, como né, Itró com Moisés, um encontro em que ele realmente fez uma aliança com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, tem essa questão também. Mas ele se sentiu ameaçado por eles e tentou esmagá-los, no caso, o Faraó, né? Tentou esmagar Israel. Então, vamos continuar no pensamento aqui. Por que eles reagem dessa forma diferente? Talvez porque Faraó é mais rico. Afinal, os israelitas estão dentro do seu reino, na moradia, né? Ali na região onde está situado, onde habita o Faraó. Então ele começou a se sentir ameaçado, porque ele estava ali, todo o povo estava ao redor dele, e ele viu que o povo tinha superado os egípcios em número, né? Mas tem algo além disso aí. É que eles estão realmente vendo o sucesso de Israel por ângulos diferentes. O sucesso de Israel é evidente, mas a forma de ver é diferente. Itró viu os grandes sinais de Êxodo. As 10 pragas, a divisão do mar. Ele olha para tudo isso. Só que tem uma coisa que agora, uma questão que começa a ficar bem clara, e nós vamos entender bem essa porção aqui. Para Itró, ele era, né, como sacerdote de Midian, depois ele fez aquela aliança com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Fica claro para Itró que o Todo-Poderoso estava ajudando Israel. De alguma forma, ou de várias maneiras, estava ajudando Israel. Itró tinha ciência disso aí. Não era algo enganoso ou duvidoso para Itró. Mas Faraó não vê nada disso. Faraó não entende essa questão. Esse tipo de entendimento que Itró teve sobre Deus, Faraó e Balaque não estavam tendo, né? Faraó não vê nada disso, ele não vê o envolvimento de Deus com Israel.
Quando o faraó ficou com medo dos israelitas, isso foi muito antes das pragas. Antes mesmo de Moisés e de Arão nascerem, ele estava lidando com uma tribo estrangeira que crescia em força e número. Vamos dizer assim, que o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não foi detectado no radar de Faraó. Aquele radar, aquele instrumento que fica girando assim em cima dos barcos, né, em cima dos navios, dos porta-aviões, fica girando assim, para detectar, né, se tem aviões ou outros navios perto, navios inimigos ou aviões inimigos por perto. Então, é uma situação parecida com a de Balaque, totalmente diferente de Itró. Então, eu coloquei essas flechinhas ali, para as coisas ficarem bem claras. Há dois tipos de líderes aqui. Um que reage positivamente ao crescimento de Israel e outro que reage negativamente ao crescimento de Israel. Então, Itró reage positivamente e Faraó reage negativamente ao crescimento de Israel. Porque, no caso de Faraó não sabia que esse povo era o povo escolhido de Deus. Mesmo porque o povo estando no território dele, e o Faraó eles criam em vários outros deuses, né? Então, peraí, se esse povo está comigo, esse povo tem que crer em todos esses deuses que eu creio. Então tem essa questão aí também. Então vamos voltar para Balaque. Balaque é paralelo a Itró. De uma certa forma ele é paralelo a Itró, de certa forma é paralelo ao Faraó, quero dizer. Então, Balaque é paralelo a Itró, ele é paralelo ao Faraó. E talvez agora possamos entender o porquê dessa questão aí. Talvez a Torá esteja estabelecendo Itró e Faraó com dois modelos possíveis, como Balaque pode responder quando vir Israel, mais uma vez em ascensão. Então, Balaque vai reagir. Presta atenção nessa pergunta agora, irmãos. O irmão que está em casa também. Balaque vai reagir como Itró ou como Faraó? Balaque sabe que Hashem está envolvido aqui? Eu lanço essa pergunta agora. Balaque sabe ou não sabe que Hashem, que o Eterno, está envolvido nesse processo? Faraó não sabia. Até começar a chegar Moisés na frente dele e pedir para ele libertar o povo. Até então, né, ele ficou naquele questionamento. Mas antes disso ele não sabia, não imaginava isso. Então vamos ver aqui os fatos e a ficção por trás da reação do rei Balaque. Vamos lá então. Balaque não sabe nada sobre o Êxodo. Ele soube da saída dos filhos de Israel do Egito, ele soube. Mas ele não soube da atuação do Eterno. O Eterno atuando ali, libertando, e que ele levantou Moisés, e que o Eterno estava indo na frente de Moisés. Isso ele só pensava que simplesmente o povo, por conta própria, resolveu sair do Egito e dominou o exército de Faraó e saiu do Egito e ponto final e pronto. Não teve assim algo que veio, nossa, um Deus mais poderoso e que estava a favor de Israel. Ele não pensou dessa forma. O povo que saiu do Egito, como se um dia eles decidissem partir e sair dali simplesmente, do Egito.
Então, aqui diz que Balaque simplesmente deixa Hashem totalmente de fora da história. Esse era o pensamento de Balaque. Não houve pragas, não houve êxodo. Apenas um povo que partiu por sua própria vontade, é o que pensava Balaque. Então, é como se Balaque estivesse reescrevendo uma história. Então, quando ele vê Israel vencendo batalhas, como essa de Sihon, rei dos Emoreus, Og, rei de Baxã, e contra os cananeus também, né? Balaque ficou cego em seu entendimento. Ele viu o que Israel fez aos Emoreus. Então, pela própria palavra, nós entendemos que Balaque ignora totalmente o papel de Hashem. Simplesmente ele ignora Hashem em todo o seu processo aí, assim como o faraó, no começo da história. Então compare isso, vamos comparar essa questão com Itró, que ouviu tudo que Hashem fez, e que Hashem os tirou do Egito e que feriu o Egito. Itró, os irmãos que estão em casa estão entendendo, estão acompanhando, Itró viu o que estava acontecendo com clareza, como a mão dele, de Hashem, estava por trás e na frente, que o Eterno ele vai na nossa frente e guarda a nossa retaguarda, né? Então, como a mão de Hashem estava por trás do sucesso de Israel, no caso de Itró, né? E a Torá quer mostrar a história de Balaque, novamente as flechinhas, a história de Balaque com uma repetição da história de Itró. Balaque vê o sucesso de Israel e vislumbra a mão de Hashem em ação. Só que tem um detalhe agora interessante aqui. Quando você vê, você olha, você vê. Agora tem uma palavra aqui que diferencia quando você olha uma situação, irmão que você está acompanhando em sua casa, você olha uma situação, mas parece que aquele olhar passa longe, assim. E agora eu vou citar uma terceira palavra, enxergar. Quando você olha e começa a procurar, olha, parece que vai afinando o teu olhar, né? Você quer ver mais, é como se você colocasse um zoom, é como se você colocasse uma lupa na frente dos teus olhos e, puxa, agora eu enxerguei o que eu estava vendo. Quando você fala a palavra enxergar, você atingiu o objetivo daquilo que você estava mirando os teus olhos. Você enxergou, você alcançou o objetivo. E aqui diz assim, ó, mas ele não quer enxergar. Balaque não quer enxergar. Irmão, você está enxergando o que está acontecendo hoje, na situação atual, que nós estamos passando na história, toda essa situação de pandemia, isso já faz parte do processo. O Eterno nunca nos enganou. Haveriam momentos que haveriam pandemias na face da terra. Você está não só vendo, você está enxergando que esse momento que nós estamos vivendo agora, o Eterno tem absoluto controle sobre essa situação. O Eterno está de longe, não está vendo nada, e tem lá inimigos e demônios e mexendo com essa situação à vontade, e Eterno tirou umas férias? Infelizmente tem gente que pensa assim. Não. O Eterno está no total controle. Nada, absolutamente nada, acontece sem que o Eterno saiba. Ele é soberano. O Eterno é soberano. Tudo está no controle das mãos dele. Então, Balaque, ele não quer enxergar, ele está se enganando a ele mesmo. Em vez disso, Balaque age como faraó, respondendo a Israel com medo e agressão. É uma reação, esse medo e agressão é uma briga, na verdade, dentro dele mesmo, porque ele não quer enxergar
por exemplo, Itró não tinha esse sentimento dentro dele, estava alegre, estava feliz, porque a verdade ela se completa e traz alegria para nós. Quando você está na verdade, mergulhado na verdade, isso traz paz e alegria. Há momentos difíceis, você, sim, mas de maneira geral, é o que Itró sentia. Porque ele sabia que tinha um Deus, o Deus, não um Deus, ele tinha o Deus Todo-Poderoso que estava na frente e estava protegendo Israel. Diferente de Balaque. Mas Balaque não tem a desculpa de Faraó. O êxodo do Egito, as suas maravilhas e milagres, isso já aconteceu, isso já passou. Né? Balaque teve 40 anos para reconhecer que Hashem está por trás de todo o sucesso de Israel, mas ele não admite, ele simplesmente, Balaque, nega. Ele nega Hashem, ele nega o Todo-Poderoso. Então, ele tenta em vão amaldiçoar Israel. Porque o fato dele ter contratado Bilã é justamente porque se ele tivesse a certeza que o Eterno, Deus Todo-Poderoso, estivesse protegendo e dando vitória para Israel, ele nem ousaria, ele nem perderia tempo procurando Bilã. O que aprendemos com isso? Balaque era um psicopata solitário que agia de forma totalmente irracional? Ou a Torá está apontando ainda para uma outra situação que é bastante relevante para todos nós? Esse estudo tem algumas surpresas, assim, vai questionando. O que a Bíblia diz sobre ser honesto consigo mesmo, que é o tema da porção, né? Nós pensamos, presta atenção, nós pensamos que vemos as coisas como elas são. Isso aqui é uma lição para todos nós. Às vezes a gente pensa, né, que sabe das coisas, que avaliamos racionalmente a realidade e em seguida decidimos com base nessa percepção clara e sólida. Mas, com a história de Balaque, nós podemos perguntar assim: estamos seguros de que nós vemos as coisas realmente como elas são? Nós estamos vendo pelo ângulo certo? Nós estamos vendo, olhando, ou nós estamos enxergando? Se cavarmos mais fundo, não vislumbramos as coisas como nós queremos que elas sejam? Vou repetir essa frase aqui, que isso costuma acontecer várias vezes conosco. Irmãos, nós não vislumbramos as coisas como queremos que elas sejam, tipo assim, tem várias situações e tal, mas eu quero que ela seja assim. Esse é um erro muito grave da nossa parte. Essa é uma falha da nossa parte. Agora vamos aprofundar mais um pouquinho e consultar os professores, os universitários, os professores. Vamos consultar o professor de neurociência Robert Sapolsky, que explica como é difícil as pessoas mudarem de ideia. Esse doutor Sapolsky diz que, embora queiramos pensar que usamos fatos para tomar decisões, né, que seria o certo, você estar bem tranquilo, bem nulo, bem assim, né, confortável, sem maiores interesses em nada, levanta o primeiro fato aqui, o segundo fato, o terceiro fato, o quarto fato, vamos colocar todos os fatos no liquidificador. Opa, todos os fatos estão apontando para tal direção. Aí, maravilha. Né? Essa seria a forma correta.
Então, na verdade, tendemos a tomar decisões com base em nossas emoções. E usamos fatos selecionados para confirmar as opiniões, que já formamos. Mas vamos deixar de lado todos os outros fatos que contradizem nossas conclusões. Temos esses preconceitos embutidos em nosso cérebro e distorcemos os fatos e as evidências diante de nós, para fazê-los se encaixar do jeito que queremos que as coisas sejam. Geralmente é assim, irmãos. Por que acontece isso? Não é de se admirar que quando... Isso aqui já me lembrei de mim no passado, né? Me lembrei de algumas outras pessoas. Quando entra numa discussão política, por exemplo, irmãos que estão em casa devem lembrar. Quando você entra numa discussão política, raramente ouvimos o que a outra pessoa está dizendo. Nós só ficamos contando o tempo, na nossa cabeça, a pessoa está falando lá, você nem ouve, mas você já está calculando, arquitetando, planejando que argumentos você vai lançar novamente sobre aquela pessoa. Você nem está ouvindo mais ela. Né? Nos convencendo de modo como vemos o mundo. Daí só vale, por isso que discussões, né? Tipo assim, um só quer ter razão. Como nós vemos o mundo, porque tem vários tipos de ideologias na minha mente aqui que eu sou muito apaixonado por elas, essas ideologias, e não abro mão delas. Então você acaba colocando essas suas ideologias, e a outra pessoa tem ideologias diferentes das tuas. Né? Então, resumindo, concluindo, provavelmente é um pouco mais de Balaque em nós do que gostaríamos de admitir. Então, uma porção que você começa a ler, estudar e ver ali, puxa, Balaque é um homem mau, um homem que não queria enxergar a realidade, ele não queria, como Itró, enxergar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que era o povo escolhido do Eterno. Mas tem uma lição. Balaque não está ali só para encher, para existir mais uma porção com o nome dele. Para mostrar como nós somos também, às vezes. Então, provavelmente é um pouco mais de Balaque em nós do que nós gostaríamos de admitir, irmãos. Irmão, desculpe, o irmão que está em casa, é aqui, nós estamos aprendendo. Então é isso. Há um modo de escapar dos nossos preconceitos, de nossas versões preconcebidas. Há um modo. Sim. Como que eu posso fazer isso? Vocês já ouviram falar de Facebook, Twitter, Telegram e um monte de outras coisas? Vemos todos expressando opiniões que eles acham que são racionais, que são baseados em fatos e evidências. Mas isso se parece com, tudo isso se parece com a falácia de Balaque. Irmão Jair, o que é a falácia? É sofisma, falsidade. Irmão Jair, o que é sofisma? Sofisma é algo que você usa de argumentos, de vários argumentos, e alguém te convence que aquilo é verdade, mas não é verdade. É algo enganador. Então, hoje em dia está acontecendo muito sofismas, irmãos. Essas fake news, né? Através de Twitter, de Facebook, nós temos que tomar muito cuidado. Né? Eu não vou falar aqui nesse momento, porque no próximo slide, que é o último slide, eu vou citar o que eu iria citar aqui agora. Então, às vezes, acabamos enxergando a nós mesmos, e isso preocupa. Será que nós realmente estamos entendendo
o mundo, entendendo a própria mensagem do Eterno, entendendo o que o Eterno está querendo dizer para todos nós hoje, com toda essa situação, nessa situação estreita aí, de vírus, né? Tem mais uma saída aqui do Dr. Sapolsky, Robert Sapolsky. Ele diz assim, ó, você já usou da empatia? Você já usou da empatia? Troque de lugar e tente argumentar contra o outro lado, ou procure uma pessoa inteligente que discorde de você e tente realmente ouvir a perspectiva dela. Esse trocar de lugar é você se colocar na posição daquela pessoa lá. Então, se Balaque se colocasse na posição do povo hebreu, ou de Moisés, ele enviaria mensageiros para conhecer mais a história, o que aconteceu antes. No começo da história lá do Egito, o que Moisés falou a Faraó, quais foram as reações de Faraó? Ele iria saber mais se ele se colocasse na posição dos hebreus. Ele iria saber que tinha algo sobrenatural que estava agindo, e estava dando força e dando vitórias a Israel. Então ele não praticou essa questão da empatia. Ou, né, uma outra saída é você procurar uma pessoa inteligente que discorde de você e tente realmente ouvir a perspectiva dela. Uma pessoa que você acha capaz, uma pessoa de respeito, uma pessoa culta, que conheça a palavra, uma pessoa que lê bastante, uma pessoa que ela já tem referências de outras pessoas, como uma pessoa de caráter, uma pessoa séria. Você vai até ela e diz assim, ó, eu quero que você seja bem franco, ou franca, e fale de mim. Eu não vou abrir a boca, você só vai falar o que você vê sobre mim. E essa pessoa vai te elogiar em vários aspectos, depois ela vai começar a falar coisas que você não vai gostar muito de ouvir. Mas você prometeu que você ia ficar calado. Daí no final você vai tirar as suas conclusões. Puxa, eu erro nisso, eu peco naquilo, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. E também você vai concordar com Hillel. Vocês já ouviram falar em Hillel? Hillel? Que diz assim, ó, não julgue o teu próximo até que esteja no seu lugar, até que você esteja no lugar dele. Em outras palavras, é empatia. Essa frase de Hillel chama-se empatia, no lugar dele, você se colocar no lugar da outra pessoa. Quando o Eterno enviou anjos, representando o Eterno para visitar Abraão, o Eterno não estava praticando a empatia, não estava indo bem pertinho de Abraão e vendo como Abraão estava se convalescendo da circuncisão que ele fez? Quando os anjos foram até Sodoma e Gomorra visitar Ló, o Eterno poderia ficar lá no seu trono, lá em cima, no sétimo céu. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Não, ele foi bem pertinho para se colocar no lugar da outra pessoa. Ele praticou a empatia. Ele entrou na cidade, entrou na casa de Ló e viu a situação da cidade. Ele praticou a empatia. Ele viu como Ló estava se sentindo na pele. Isso é tremendo, irmãos. Agora, para finalizar, o último slide. Isso aqui agora é aula de psicologia. Bem interessante essa. Vamos ser honestos. Irmãos,
precisamos ser honestos, começando conosco e, em segundo lugar, honestos com o Eterno. Não se deixe enganar. Não engane o Eterno, porque ninguém engana o Eterno. Esse foi o erro de Balaque. Ele tentou se enganar. E tentou enganar o Eterno. Mas alguém, por acaso, consegue enganar o Eterno? Ou consegue enganar Israel? Não. Preciso estar ciente de que só porque eu acho que estou certo sobre algo, não significa que eu estou certo. Só porque eu acho. Nós temos que ter referências. Né? Temos que ter referências. Irmão Jair, você que está aí na frente da congregação Sarel, você acha que você está certo nisso que você faz? Olha, eu penso que sim, mas para ter certeza, tem superiores sobre mim. Abaixo do Eterno e de Yeshua, tem superiores sobre mim. Tem o Rabino Marcelo e o Rabino Shulam, e eles me apoiam no meu trabalho. E eles me abençoaram aqui, essa congregação, me abençoaram como ancião, os dois. E eles apoiam o nosso trabalho. Tá? Então eu não posso pensar sozinho. Sempre tem que ter alguém que pôs a mão na minha cabeça. Pessoas de caráter, pessoas íntegras. Uma frase de Hillel: não confie em ti mesmo até o dia da tua morte. Por isso que nós temos que confiar em Yeshua, que morreu por nós. Então, irmãos, agora aqui é uma questão de psicologia. Honestamente, é difícil perguntar para mim mesmo. Sou sincero, realmente eu sou sincero comigo e com Hashem, ou eu estou querendo só dar uma contornada na situação para as pessoas acharem que eu sou santo? Quais são os meus preconceitos? Qual é o meu apego emocional às minhas opiniões mais fortes? No meio de uma discussão, eu não vou separar 2 ou 3 frases que já estão muito bem estudadas, planejadas, arquitetadas e elaboradas, que eu não jamais abro mão delas? Eu tenho sido tutor do meu irmão, do meu próximo. Eu pratico a empatia e a tzedakah. Tenho praticado a empatia e a tzedakah. Eu tenho me colocado no lugar lá daquele mulher, daquele homem ou daquela mulher pobre, que está sentada ali na calçada. Eu julgo aquela pessoa? Nós não devemos julgar. Quem somos nós para julgar? Mas nós julgamos? Geralmente sim. Não, aquele fulano, papapá. Nós não podemos fazer isso, segundo a Torá. E nós fazemos isso pelo que dizem, pelo que nós ouvimos, o que dizem daquela pessoa? Ou é pela aparência? Nós olhamos para aquela pessoa e não, saia daqui, está atrapalhando o meu caminho. Eu tenho mais coisas a fazer. Eu tenho estudado e praticado a Torá como devo, em vez de ficar investindo ou desinvestindo tempo em Instagram, em Facebook e fake news. Eu sugiro para mim, para todos nós, irmãos, que nós, em vez de investirmos ou desinvestirmos tempo em Facebook, Instagram e outras coisas, estudarmos a Torá e praticarmos a Torá como devemos. Eu ouço o que Hashem está dizendo nessa pandemia, realmente eu entendo, estou percebendo o que está acontecendo no mundo. O que
Qual a palavra mais forte que nós ouvimos agora de Hashem nesta pandemia, irmãos? Arrependam-se. Arrependam-se e virem os seus olhos e os seus corações para mim. Eu sou a cura para vocês. Declarem com as suas bocas que Yeshua é o Salvador e a cura e a libertação para vocês e da doença de vocês. E será que nós estamos fazendo o nosso papel também de ir às pessoas e propagar mais o Evangelho nesse período de pandemia? Ou eu não quero ouvir nem ver tudo que está passando, eu finjo que está tudo normal. Não vou usar máscara, não vou fazer nada, não vou fazer a minha parte. Ou dou ouvidos às fake news. Disse Hashem a Caim, onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu, eu não sei, nem me interessa. Por acaso, eu sou o tutor do meu irmão? Deixa Abel lá. Essa resposta foi a resposta certa de Caim? Onde está a empatia nessa frase ou nessa resposta? Onde está a empatia? Outra frase de Hillel. O que é odioso para ti, não faça a teu próximo. Esta é toda a lei e o resto é mero comentário, caro irmão e irmã que está assistindo em sua casa. Em contrapartida, o lado positivo dessa mesma frase de Hillel foi dita por Yeshua. Hillel disse a negativa. O que é odioso para ti, não faça a teu próximo, esta é a lei e o resto é mero comentário. E Yeshua diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. E finalizamos, irmãos, porque muitos que poderiam agora estar enxergando a Deus, estarem vendo a multidão das misericórdias de Deus, do Eterno, dando oportunidades para as pessoas se arrependerem e assumirem um compromisso com o Eterno. Infelizmente, também, 1 Timóteo 4:1-2 diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Eu coloquei esse último verso aqui, porque diz assim, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, assim como Bilã. E também Balaque, que contratou mentiroso, enganador, mercenário, né, e que poderia ser um grande profeta de Deus. Segundo as Escrituras, o final dele não foi nada feliz, de Bilã. Então, irmãos, é isto. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês e para mim. Todos nós aprendemos com as maravilhas da Torá, que é espírito e vida. Que o Eterno abençoe a todos. Os irmãos em casa também, que o Eterno abençoe vocês. Em nome de Yeshua, amém.